Hello, my students. How are you? Hoje nós vamos começar, meus queridos alunos, uma aula de inglês instrumental. Hoje, na nossa primeira videoaula, nós vamos aprender sobre as técnicas de leitura. Em primeiro lugar, vamos aprender a respeito dos cognates. Em segundo, sobre o conceito de scanning e depois de skimming. Essas técnicas, esses conceitos vão facilitar você numa leitura de um texto, né, na hora da sua prova ou na hora do seu exame, da sua entrevista de emprego. Vamos lá. Os cognatos. Os cognatos são palavras em duas línguas que compartilham significado, soletração e pronúncia similar. Vamos no exemplo. Organização em português, em inglês fala organization. Você consegue ver que tanto que é parecido? Se você lê somente em inglês, mesmo sem você saber o que significa, né, sem você saber o inglês, você vai entender direto, porque elas são muito parecidas na sua pronúncia, na sua soletração e também é o mesmo significado. Por exemplo, você pode ver nos dois últimos exemplos aí. Animal em português, em inglês fala animal, né? É a mesma soletração, o mesmo significado e a pronúncia é muito similar. Da mesma forma, hospital, que em inglês fica hospital. Você viu que é muito parecido. Então, esse é o conceito de cognatos. Quando você for ler um texto, você procura essas palavras que são parecidas, né, que você tem certeza do que significa em português, na sua língua original, e você vai conseguir discernir um pouco a respeito do texto. A técnica de scanning é uma técnica de leitura que consiste em correr rapidamente os olhos pelo texto até localizar a informação específica. Por exemplo, você vai pegar o texto e vai ler, você não vai ler ele detalhadamente, você só vai passar o texto, os seus olhos em cima do texto e você vai ver aquelas palavras-chave que você pode entender do texto, né? Você vê se tem alguma numeração, você vê alguma imagem, alguma coisa. Quando você vê isso, você pega as palavras-chave, sabe o significado dela, você descobre o significado dela, e com isso você vai conseguir entender o contexto do texto. Então você não vai precisar, né, detalhada, né, uma leitura detalhada desse texto. Você vai precisar apenas de passar o olho pelo texto e depois você vai discernir o significado do texto, né, o contexto do texto através dessas palavras-chave que você descobriu o seu significado. E por último, meus alunos, a técnica, né, ou o conceito de skimming. O conceito de skimming consiste em observarmos o texto rapidamente, apenas para detectar o assunto geral do mesmo, sem nos preocuparmos com os detalhes. Nisso aqui, nesse conceito, você vai em primeiro lugar descobrir qual que é o assunto do texto. Você vai então no texto, você vai nos subtítulos, você vai ver, né, se tem alguma palavra cognata para você tentar descobrir qual que é o assunto geral do texto. Aí quando você descobrir esse assunto geral através do título e dos subtítulos e também talvez do primeiro parágrafo ou da primeira linha do parágrafo e da última linha, né, do texto, você vai conseguir descobrir, né, através dessa técnica, qual que é o assunto geral do texto. Quando você descobrir o assunto geral do texto, você vai estar apto para responder cada uma das próximas questões que você precisar. Então você não precisa também preocupar com detalhes, nem ler cada palavra. Então você só vai poder preocupar com o assunto geral do texto. Entenderam, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Fique com Deus e até a próxima.